Talvez você já tenha ouvido falar que a Serra do Espinhaço agora é chamada de Cordilheira do Espinhaço. Também já deve ter descoberto que Minas Gerais é muito mais do que só cidades históricas. Hoje o podcast UAI do Turismo vai no caminho do norte de Minas. Ele é bacharel em turismo pela Universidade Federal do Paraná e em Ciências Sociais pela UNB, com master em Espaços Naturais protegidos pela Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e formação complementar na Universidade Harvard. Possui mais de 20 anos de experiência no setor público, atuando desde 2003 no Ministério do Turismo. Atualmente, ele é secretário municipal de turismo de Grão-Mogol, presidente da Instância de Governança Regional Lago de Irapé, diretor institucional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo e presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo. Bem-vindo ao podcast Vai Turismo, Ítalo Mendes. Obrigado, Isabela. Ítalo, é um prazer te receber aqui. A gente já tem ensaiado essa conversa há muito tempo, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, tanto na recém-batizada, rebatizada Cordilheira do Espinhaço, quanto em Grão-Mogol, né? Me conta uma coisa, mudou o nome ou a gente que falava errado? É uma estratégia de posicionamento de destino turístico, né? Mas a gente cresceu ouvindo falar que o Brasil não tem montanhas, por outro lado, sempre falando das montanhas de Minas, Minas formadas dessas montanhas. A gente lança um destino novo, né? Um projeto de desenvolvimento regional integrado do turismo, que reuniu os municípios próximos a Grão-Mogol no início. Quando a gente foi procurar nossa identidade regional integrada, a gente entendeu que era o Espinhaço que nos unia, essa cadeia de montanhas aí que corta Minas de Ouro Branco até Chapada Diamantina na Bahia, era o que tínhamos em comum. E aí, na hora de criar o posicionamento do destino, começamos trabalhando inclusive Serra do Espinhaço no início, mas aprendemos no caminho aí que hoje a própria academia já reconhece que o Brasil tem montanhas, né? Que a legislação traz o termo montanhas, que o Conselho de Meio Ambiente trata como montanhas, a própria classificação brasileira de relevo muda para montanhas, então, consequentemente, a gente tem sim no Brasil uma cordilheira, né, tão importante quanto a Cordilheira dos Andes, formada há 1 bilhão e 500 milhões de anos, claro que mais antiga, né, já mais baixa, já erosionou, mas a gente tem uma cordilheira, né, muito rica do seu ponto de vista natural, mas principalmente porque conta a história de Minas, conta um momento importante da história do Brasil. É na cordilheira que nasce as cidades históricas, que nasce a exploração de diamante e que conta muito da nossa mineridade. Uhum. Qual que é a diferença, Ítalo, de serra para cordilheira? Na verdade, a serra seria um conjunto de morros, até essas elevações todas, e a gente trata como cordilheira uma cadeia de montanhas, nesse conjunto de montanhas. Ah, entendi. E o que a gente aprende aqui é que a cordilheira, né, Cordilheira do Espinhaço, se formou igual a Cordilheira dos Andes, mas muito anteriormente, né, conta a história antes da separação dos continentes, né, que ele tem uma riqueza do ponto de vista geológico muito grande, mas também natural, né? Também de espécies endêmicas, de biodiversidade, né? Da formação de rios importantes. Então é um território muito precioso do Brasil e que a gente nunca trabalhou como destino turístico. O que a gente está apresentando agora é a Cordilheira do Espinhaço ser um destino de turismo, principalmente de natureza, tão relevante quanto a Amazônia tão relevante quanto o Pantanal e que muitas vezes a gente não apresentou isso para os turistas brasileiros e estrangeiros que nos visitam. Só em Minas Gerais, a cordilheira ela passa por quantos municípios? Estava me falando? São 172 municípios que fazem parte da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. O Espinhaço é reconhecido como reserva da biosfera pelo Unesco, é uma figura de proteção importante, né, que começa em Ouro Branco, no centro-sul de Minas, e vai até a Chapada Diamantina, na Bahia. Né? Então, no caso da área da reserva em Minas, vai até a divisa com a Bahia. Minas está tendo vários reconhecimentos, né? Essa semana a gente teve Peruaçu, já tinha havido o da reserva da biosfera, né, que é um reconhecimento também. O que isso muda na vida das pessoas, dessas 162 cidades e 172 municípios? O que muda tanto agora esse status, né, de cordilheira, quanto o status mesmo que o mundo está dando do ponto de vista do turismo, do ponto de vista de geologia?
Assim, 60% do patrimônio, né, brasileiro ele está em Minas Gerais, né? Minas é assim, um pouco dessa síntese do Brasil. A gente tem as cidades históricas que são patrimônio, como Ouro Preto, como Diamantina, né, como Congonhas. A gente tem o patrimônio material do queijo muito recentemente, né? A gente tem as apanhadoras sempre vivas também que ficam no Espinhaço e também reconhecidas pela FAO como patrimônio. E a reserva da biosfera é um título internacional, um reconhecimento internacional, exatamente por conta dessa riqueza, né? É 1% do território nacional, mas tem 15% da biodiversidade, né? Isso ajuda a contar, ajuda a chamar a atenção das pessoas para a importância desse patrimônio riquíssimo que a gente tem aqui. E ontem a gente, muito feliz, celebrando o reconhecimento agora do Peruaçu, né? do Cânion do Peruaçu, como o primeiro patrimônio natural da humanidade em Minas Gerais. E aí me fala o seguinte, na vida das pessoas que estão lá e aí para o turismo, né? Agora a proposta é trabalhar a Cordilheira do Espinhaço como um grande produto turístico de Minas Gerais, o que eu acho fantástico, porque assim, eu sou da geração que achava que turismo em Minas Gerais era Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Tiradentes, mais recentemente em Inhotim. Agora a gente está vendo que a oferta é muito maior, né? O que vai ter para fazer na Cordilheira do Espinhaço? É isso mesmo, assim, a gente muitas vezes a gente vendeu pouco a riqueza, a diversidade que a gente tem, né? Minas é um estado que tem uma simpatia muito grande do brasileiro de qualquer lugar do país. A gente, qualquer lugar que a gente chega, as pessoas falam com muito carinho de Minas, adoram comida mineira, adoram hospitalidade mineira, falam com muito carinho dos destinos turísticos em Minas, mas você encontra muito pouco produto para vender sendo comercializado no mercado de turismo de Minas Gerais, né? E a Cordilheira se propõe a apresentar esse território, né, que é riquíssimo, principalmente do ponto de vista de turismo de natureza, como um destino turístico. Então, hoje a gente tem trabalhado várias atividades turísticas, né, ligadas a caminhadas, por exemplo, a cicloturismo, a astroturismo, que a gente tem trabalhado bastante em Grumagol, de observação do céu noturno, atividades de observação de aves, né, ou de outros animais silvestres, combinados também com toda essa riqueza que Minas já tem, né, da gastronomia, do patrimônio histórico-cultural, do turismo de natureza, do mercado de vinhos, né, hoje também, do enoturismo também. Então, toda essa riqueza que Minas tem, a gente combinando isso em produtos turísticos que a gente apresenta para o mercado. A Cordilheira, de fato, ela termina na Bahia. Né? Ela termina na Chapada Diamantina. Esse trabalho com turismo hoje está sendo feito só no território de Minas. Isso, a gente começou o projeto há exatamente 4 anos atrás, com 5 municípios que queriam trazer turistas do mercado emissor de mais longa distância, que tem um tempo de permanência maior, com gasto médio maior para os nossos municípios. Esses 5 logo viraram 8 municípios. Hoje a gente já tem trabalhado os 53 municípios do norte de Minas envolvendo-os no projeto. E aí, mais recentemente, a gente começou a trabalhar a partir da articulação com o governo do estado. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo abraçou o projeto, né? Estadualizou de fato o projeto, porque o projeto passa a fazer parte do Plano Estadual de Turismo, como um dos 3 projetos especiais. Muito recentemente a gente teve todo o aporte, o lançamento da nova logomarca, da nova campanha de comunicação pelo governo do estado. Então, o governo do estado puxa para si também essa responsabilidade de envolver os 172 municípios nesse processo de desenvolvimento. E já está tendo alguma conversa com a Bahia para estender isso ou não dá para falar ainda? Já sim, hoje tem 2 coisas importantes. Tanto existe um movimento já no estado da Bahia para a extensão, uma terceira fase do projeto da Reserva da Biosfera, para estender a Reserva da Biosfera também para o território baiano, como os próprios atores do território já nos procuraram também para a gente trabalhar conjuntamente a Transespinhaço, que é a trilha de longo curso, o projeto de desenvolvimento turístico para a região. Então, muito provavelmente a gente quer criar produtos hoje, para que o turista, por exemplo, possa fazer uma cicloviagem, igual já acontece. Aquela Rota Bahia-Minas é essa ou não? Não, outra a Rota coisa? Bahia-Minas está na região ali de Teoflotone, mais ou menos, Entendi. que era um antigo leito de estrada de ferro, que se conecta hoje para uma trilha de caminhada e de cicloturismo também. E já tem gente procurando hoje este produto, Cordilheira do Espinhaço, porque a gente tem visto uma divulgação ampla na mídia, principalmente na mídia mineira, né? Na mídia nacional a gente vê bastante coisa, mas mais ainda na mineira. Já existe essa demanda, assim, entendendo a Cordilheira do Espinhaço como um produto? Tipo, eu quero ir para a Cordilheira do Espinhaço, porque na boca do turista é isso, né? É isso, tem sim, tem crescido bastante. A gente foi muito surpreendido esse janeiro agora, vou falar um pouco da experiência a partir de Gromogol. A gente foi surpreendido. Que é um dos 72 municípios, que é um dos né? 172, que eu consigo acompanhar, né, o pulso do mercado com mais proximidade.
Esse janeiro agora a gente teve turistas do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de cidades do Nordeste como Bahia, como Pernambuco, como Paraíba, que foram porque queriam conhecer a Cordilheira do Espinhaço. Que legal. E até um caso curioso, né? A gente tinha turistas de Belo Horizonte que iam para a região de Gromogol para conhecer a Cordilheira do Espinhaço. A gente brincava assim, bom, estamos muito felizes que estão aqui para conhecer esse pedacinho muito bonito da Cordilheira do Espinhaço, mas a gente queria contar para vocês que a Serra do Curral também faz parte, né? Que a gente vai dar nomes diferentes ali para o espinhaço em cada trecho de serra, mas a região da Serra do Curral também é o espinhaço. Então, você já conhece o espinhaço Vocês já de moram lá. Né? Você já mora no espinhaço, mas muito feliz de tê-los aqui também. Mas então ela sai lugares. de Ouro Branco, passa por Belo Horizonte... É esse o trajeto? Isso, o espinhaço começa em Ouro Branco, né? Aí passa ali aquele de Ouro Branco, Ouro Preto. Em Ouro Branco a gente chama de Serra de Ouro Branco, né? A Serra do Caraça, que faz parte do espinhaço. Também Aí depois... acho legal, vamos dando esses nomes aí. Serra de Ouro Branco é Cordilheira, faz parte da Cordilheira. A Serra do Caraça. Depois a gente tem aqui na região metropolitana a Serra do Curral, a Serra da Moeda, a Serra do Cipó. Né? Na região de Diamantina a gente chama de carinhosamente Serra dos Cristais. Depois a gente tem ali na região da Serra do Cabral, né, que é um desdobramento também da Cordilheira, na região central, centro-norte de Minas. E no norte de Minas a gente chama de Serra Geral. A gente sempre chama de Serra Geral, mas todo esse prolongamento faz parte aí da nominada Serra do Espinhaço, né, que o Etcheguer já nomina isso, né, há cerca de 100 anos. Né, ele traz essa nomenclatura para essa cadeia de montanhas. De Cordilheira, né? Ô Ítalo, para trabalhar como produto turístico, aí são vários os desafios, né? Igual você falou, assim, esse potencial ele sempre existiu, agora o grande desafio é transformar em produto turístico. Tem algum mapeamento previsto para entender quais são esses bens naturais e culturais que serão abertos à visitação? Porque eu sou formada em turismo e eu sempre falo assim, como é que você inventaria uma serra? Porque a oferta turística é uma porta para você entrar e saber o que você vai fazer, né? Tem alguma proposta nesse sentido? Tem um mapeamento tanto da oferta, né, dos atrativos nesse território, como dos produtos existentes, né, os dois, para que a gente possa fazer esse esforço de estruturação e de promoção dos destinos. A gente já fez uma oficina para os primeiros 8 municípios no norte do estado, no processo de desenvolvimento do projeto. Óbvio que tem algumas cidades polo, né, ao longo desses 172 municípios, a gente tem algumas cidades polo que a gente tem começado por elas, mas hoje, a partir de uma parceria com o governo do estado, a gente tem trabalhado a estruturação de uma plataforma, um aplicativo, uma plataforma onde a gente vai ter o mapeamento desses atrativos turísticos ao longo de todo o território, inclusive com suporte, né, disponível na internet, inclusive com suporte de realidade virtual, onde o turista pode conhecer tudo de turismo que ele tem no território do Espinhaço, né, e fazer uma visita prévia, ter ali um pouco de aproximação ali com a região do Espinhaço. E como equilibrar essa parte? Assim, quando a gente fala de turismo em ambiente natural, a gente também está falando muito da sustentabilidade ambiental, da preservação dos recursos, disso tudo, né? Como está nascendo, né, e a gente hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem essa consciência, essa percepção melhor. Isso está sendo feito paralelo, assim, essas regiões, por exemplo, já tem plano de manejo, vão acontecer, o turismo vai estar incluído nesses planos de manejo, você consegue dar pelo menos um overview para a gente disso aí? Assim, é um processo que se retroalimenta, né? Assim, acho que um pouco de pensar o turismo, né, faz avançar em pensarmos estratégias de sustentabilidade e, ao contrário, também a partir do desenvolvimento, da conservação, as coisas que também vai fomentando cada vez mais o turismo. Por exemplo, a gente estava, por conta do desenvolvimento do turismo em Gromogol, a gente estava na semana passada realizando o plano de manejo do parque, logo em seguida o plano de uso público, que já nasce também pensando a conservação e pensando o turismo. Mas eu acho que é um projeto que muitas vezes ele tem um olhar diferente para o turismo. Assim, a ideia não é quantidade, trazer turistas. É pensar que turista que a gente quer, né? Que tipo de turista que a gente quer, pensar o turismo como uma forma de melhorar a vida das pessoas. Como é que o turismo naquele território melhora a vida de quem mora ali, melhora a vida de quem visita aquele território, de quem empreende, de quem trabalha com turismo. Então, é um projeto que ele nasce pensado a partir da sustentabilidade, nas suas várias dimensões, né? Da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social. Então, pensar um destino, o Espinhaço, o projeto da Cordilheira, é pensar um destino sobretudo de turismo de natureza. Então a gente não está em momento nenhum pensando
o turismo a partir só da cifra financeira, mas principalmente como é que a gente consegue apresentar e conservar um território tão rico, muitas vezes tão frágil, né, que tem espécies que só tem ali, por exemplo, a gente tem no espinhaço arrolinho do Planalto, que é uma das aves mais raras do mundo, ou em Gromogol, o Discocactus roxo, que é um dos cactos mais raros. Como é que a gente consegue preservar essas espécies e, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo essa riqueza toda que é o espinhaço? E eu acho assim, pensando, né, antes de já estar massificado é muito mais fácil, porque as pessoas vão, se elas descobrirem, elas vão, né? E aí já faz um caminho inverso do que esses destinos de overturismo na Europa estão penando aí, né? Se a gente pega Veneza, Barcelona, Portugal até, tá passando por isso, porque talvez não tenha pensado nisso lá atrás, né? Só no fluxo. E agora me fala de Grão-Mogol, né? Agora vamos pegar esse recorte todo que a gente falou agora, Grão-Mogol, que é mais sua casa, você está mais em casa. O que tem perto de Grão-Mogol e por que Grão-Mogol está conseguindo começar a se destacar, inclusive como uma vila turística da ONU? Grão-Mogol é um caso sui generis assim, do turismo brasileiro, porque é uma cidade, como várias outras cidades que têm um potencial enorme para o turismo. Então é uma cidade que está localizada no alto do Espinhaço, com essa paisagem linda dos campos rupestres, com muita cachoeira, com muita trilha, inclusive algumas trilhas históricas tombadas, com parque estadual importante, com centro histórico conservado, tombado com patrimônio histórico. Tem várias peculiaridades, como, por exemplo, ter o maior presépio do mundo. É mesmo? Ter o maior presépio do mundo em Grão-Mogol, um presépio permanente a céu aberto. Tem uma igreja que foi considerada muito recentemente uma das 10 mais imperdíveis de Minas. Tem vinícola, tem enoturismo. E era um lugar que era praticamente desconhecido do brasileiro, né? Porque muitas vezes a gente não empreende os esforços necessários de política pública para transformar esse potencial ali em produto, transformar em oportunidade de geração de trabalho, de emprego e de renda para o turismo. E a gente tem feito isso, a gente tem começado a contar essa história de Grão-Mogol, que também tem um storytelling muito interessante. Por exemplo, Grão-Mogol já foi a 15ª cidade mais populosa do Brasil, né? Há 150 anos atrás tinha 2 vezes a população de São Paulo. Em Grão-Mogol muda o padrão de exploração de diamante no planeta. É o primeiro lugar no planeta onde descobre diamante no veio da rocha. Então, há 150 anos atrás, veio gente do mundo inteiro para Grão-Mogol para tentar entender como é que tem uma montanha que tinha diamante dentro. Você quebrava a montanha e tinha diamante. São os garimpeiros de Grão-Mogol que fundam a Chapada Diamantina. Então, é um lugar interessantíssimo que as pessoas não conheciam como destino turístico. Para as pessoas localizarem o circuito dos diamantes ali, a gente pegando um caminho da Estrada Real, aquele eixo que sai de Diamantina, Grão-Mogol está para cima de Diamantina. Exatamente. Grão-Mogol está ao norte, né? É o que as pessoas chamavam antes de caminhos proibidos, porque a Estrada Real vai de Diamantina, né? Ou de Ouro Preto, né? Descendo até a Paraty e o Rio de Janeiro, que eram os caminhos reais, é o caminho alfandegado, por onde oficial, por onde as pedras preciosas deveriam transitar. A exploração de Grão-Mogol é o segundo lugar no Brasil onde se descobre diamante, segunda região onde se descobre o diamante. Tinha pessoas do mundo inteiro ali explorando seus diamantes, que não podiam levar os diamantes pela Estrada Real e começam a caminhar o Espinhaço Norte em direção aos portos de Porto Seguro e Porto Salvador. Então, esses caminhos do norte de Diamantina para cima ali, chamavam de caminhos proibidos. Era o caminho do descaminho, né? Do contrabando de diamante. Então, ele não faz parte ali da Estrada Real, né? Ele está mais ao norte. Grão-Mogol está a 140 quilômetros de Montes Claros, que é o aeroporto de referência, e que tem conta uma história muito interessante desse momento de exploração de diamante no Brasil, que é diferente da Estrada Real. É a estrada extraoficial, né? Mas que aconteceu muito porque era um entorno ali, né? De Diamantina, assim, um entorno longo, mas um entorno... Porque as pessoas acham que o diamante estava só em Diamantina. Quando os garimpeiros que estavam em Diamantina não podiam mais explorar diamante ali por conta quando criou o distrito de Diamantina, né, quando a coroa instala a exploração oficial, os garimpeiros começam a caminhar pelo Espinhaço, pelo norte, e descobrem Grão-Mogol, a segunda região ali com, né, abundância de diamantes. Então se instalam pessoas do Brasil inteiro. E são esses garimpeiros ali que caminham pelo Espinhaço até a Chapada Diamantina. Então são esses 3 lugares que contam o primeiro momento da história da exploração de diamante no Brasil. Diamantina, né, como o nome já diz, a Chapada Diamantina, como o nome já diz, e Grão-Mogol, que o nome é o nome de era o maior diamante do mundo em determinado momento, né, um diamante descoberto na Índia. Então também é um nome de diamante. É o nome de um diamante. Estava ali pessoas do mundo inteiro, todo mundo tentando achar o seu Grão-Mogol, né, e por isso a cidade ganha esse nome.
E aí, o que mais que tem para fazer em Grão-Mogol? A gente falou da história do diamante, né? Que aí eu imagino que aí onde está essa base histórica, patrimonial da cidade, ou não? Isso. Com relação ao casario, né? E as trilhas? Me fala do turismo de natureza em Grão-Mogol. A gente começou o trabalho em Grão-Mogol quase no auge da pandemia, né? Em 2021 ali a gente ainda tinha o rebrote ali, né? Da segunda onda da pandemia, e a gente começou a apostar no turismo de natureza, que era o que era possível naquele momento, né? E começamos a trabalhar principalmente o cicloturismo, né? E a cidade foi se destacando com o cicloturismo. A gente tem parcerias com grandes operadoras nacionais, com operadoras regionais. Acabamos de lançar uma parceria recentemente com o Grupo Rally dos Sertões, lançando um produto exclusivo para lá. Então a gente começou a trabalhar esse mercado de cicloturismo que chamou muita atenção para o território e fez o turismo começar a chegar. Logo em seguida a gente começou a lançar produtos de caminhada, de trek, e lá tem umas trilhas excepcionais. Tem trilhas de caminhada, que são os caminhos históricos que conectavam a cidade com tropeiros. Tem trilha que você sobe e desce a serra com calçamento, parece o caminho dos escravos para quem conhece Diamantina, assim. É mesmo? Ou você tem a sensação que você está andando no Peru, naquelas trilhas incas ali, porque tão perfeito e tão conservado é o calçamento. E com a paisagem lindíssima dos Pinhais. Então, apostamos bastante nas caminhadas, no trekking, isso cresceu bastante. A observação de aves por conta da Rolinha do Planalto em Botumirim, os turistas que vão para Botumirim fotografar a Rolinha do Planalto começaram a ir também para Montes Claros, para Grão-Mogol, para o Peruaçu. E mais recentemente a gente tem apostado no turismo de natureza, a questão do astroturismo. Uma vez por mês, nas noites de lua nova, a gente realiza em parceria com agências de emissivos de turismo da região, com o Instituto Federal, com o astrônomo da Universidade Federal do Vale de Quião e Mucurim, Diamantina, experiência de astroturismo. Então, esse movimento do turismo de natureza tem movimentado a cidade. Mas também tem toda uma base do turismo histórico-cultural, e aí a grande novidade é que a gente tem trabalhado muito fortemente o turismo pedagógico durante a semana, parcerias com escolas que levam estudantes para lá para falar de educação patrimonial, para falar de educação ambiental, e o enoturismo, né? O enoturismo foi um grande achado em Grão-Mogol, um projeto que começou a partir de uma experiência de produção de uvas de mesa. Eles conseguiram produzir vinhos de muito boa qualidade e já nasceu uma experiência integrada ao turismo. Então, essa experiência de enoturismo tem levado turistas a cada fim de semana em Grão-Mogol, que vão para lá para provar o vinho local, harmonizado com a gastronomia do norte de Minas, que é uma gastronomia mineira, mas com os componentes os frutos do cerrado, essa mistura com frutos do cerrado. Então, essa parte de gastronomia, ela sempre chama, né? Você até trouxe pra gente aqui, ó, um vinho laranja, que você vai contar pra gente o que é um vinho laranja. Essa vinícola é de Grão-Mogol. Essa vinícola é a vinícola Vale do Gonga, a vinícola de Grão-Mogol. Isso. Que começou com uva de mesa, e ao invés do vinho estimular o turismo, foi ao contrário. O turismo que estimulou a produção do vinho mais fino. Exatamente. Eles produziam uva in natura, né, para comercialização na região. Fizeram uma experiência com o Merlot, com a uva Merlot. A uva Merlot conseguiu uma produtividade fora do comum lá na região. Lá é quente, porque assim, quando fala norte de Minas, a gente imagina um forno, do mesmo jeito que a gente imagina um freezer no sul de Minas, né? Me conta desse clima aí, como é que a gente consegue produzir vinhos de boa qualidade no norte de Minas? O norte de Minas, em geral, é quente. Grão-Mogol é a cidade fria do norte de Minas, é uma cidade quase serrana, ela está em torno de 900 metros, é uma cidade quase serrana no norte de Minas. Então, faz mais frio do que o restante da região, e no inverno faz bastante frio. Essa semana a gente estava com bastante frio na região. Só que ela tem uma amplitude térmica muito grande, né? Então, mesmo nos dias de maior calor, nos agosto, setembro, que os dias são mais quentes, as noites são bastante frias. Que é exatamente essa amplitude que faz a uva amadurecer de forma mais lenta e que faz ela ter mais complexidade, mais estrutura, que essa complexidade e estrutura é transmitida para o vinho produzido na região. Então, por isso, o sucesso dos vinhos lá da região. Essa vinícola produz vários vinhos, o carro-chefe foi um Merlot, produziram um Merlot de excelente qualidade, né? Avaliado por enólogos, pela Epamig, por parceiros. E a partir desse vinho desenvolvido, a gente começava a servir para os grupos de turistas que iam para lá. E isso foi ganhando a proporção, né? Os próprios empreendedores da uva, ali, da produção de uva, entenderam isso como negócio, foram escalando isso. Hoje eles recebem em torno de 100 turistas no fim de semana, para cada fim de semana, para essa experiência do vinho, né? E produz vários vinhos. Eles produzem hoje, o carro-chefe é o Merlot. Essa safra, eles já têm uma safra de Syrah também, mas eles têm plantação hoje de Sangiovese, de Cabernet Sauvignon, de outros vinhos que vão ser lançados na próxima safra. É uma vinícola grande?
Não, é uma vinícola boutique. Eles nem querem crescer muito. Eles produzem, ele tem uma estrutura hoje para produzir até 40 mil litros de vinho por ano, mas não tem interesse em escalar mais do que isso. A ideia é exatamente que as pessoas tenham essa experiência intimista de visitar a cidade, conhecer o vinho na cidade. Então, eles não fazem distribuição hoje, assim. Se eu tentar encontrar esse vinho aqui numa loja em Belo Horizonte, eu não encontro. Você pode encontrar em alguns lugares muito pontuais, algum parceiro pontual em Montes Claros, por exemplo, a gente tem alguns parceiros pontuais que estão conectados a esse produto turístico de Gromogol. E não só uma garrafa de vinho. Não vai ser nunca uma escala de garrafa de vinho, né? De produção de garrafa de vinho. E aí eles hoje produzem espumantes, produzem algumas experiências com uvas brasileiras, como esse vinho que eu trouxe, que é um vinho feito a partir da uva Lorena, que é um vinho laranja, extremamente aromático. Você vai provar, você vai ver que é um vinho que ele tem um perfume completamente diferente do que a gente está acostumado a encontrar nos vinhos. Quando fala vinho laranja, a gente pode fazer uma comparação, ainda que seja mais tosca, assim, entre o vinho verde e o vinho laranja, para as pessoas não acharem que é vinho de laranja, porque o povo começa a falar que é vinho de tudo, só que vinho é de uva, né? O vinho laranja é um vinho branco, desculpa, o vinho verde é um vinho branco, né? O vinho português, o vinho verde é um vinho branco. O vinho laranja é um vinho que o que dá o vinho tinto, o que dá cor ao vinho, faz o vinho tinto é o contato com a casca, né? O tempo que você deixa em contato com a casca. O vinho laranja ele vai ficar um pouco mais em contato com a casca do que o vinho branco, então ele começa a ganhar uma cor mas menos do que o tinto. Então você vai ver que a coloração dele é um pouco alaranjada e esse vinho ele tem um aroma, uma estrutura diferente, porque que a uva Lorena traz para ele. E essa vinícola já está lá atuando como um produto turístico há quanto tempo, Ito? Há 4 anos, talvez um pouco menos de 4 anos. A gente começou a levar os primeiros grupos de cicloturistas para lá, a gente serviu o vinho para esse grupo de cicloturistas. Eu me lembro que a primeira vez que a gente recebeu o primeiro grupo de cicloturistas de uma operadora nacional que foi para lá, eu comentava com eles: vocês são turistas numa cidade onde o turismo não chegou ainda. Vocês estão provando o primeiro vinho, né, da primeira safra de uva produzida aqui, que não tinha nome naquele momento. Não tinha nome, não tinha rótulo, não tinha garrafa. E um pouco isso que a gente entrega para o turista que vai para lá hoje, sabe? Assim, uma experiência completamente diferente, assim, uma experiência de chegar numa cidade, uma experiência de descobridor, de desbravador, de chegar num destino que não é um destino de turismo de massa, uma cidade que está nascendo para o turismo, com um potencial enorme, mas com experiência muito autêntica, sabe? De chegar a encontrar a mineiridade, né? essa gastronomia mineira, essa hospitalidade mineira, numa cidade pequenininha, muito charmosa, né? Muito conectada com a natureza, que as pessoas levam histórias, impressões que elas não encontrariam em nenhum outro lugar. E muito ligado à história da exploração do diamante, né? Que conta muito dessa história do Brasil. Ítalo, quando a gente fala de Grão-Mogol, a gente está falando do turismo lá, tá? Segmentado. A gente está falando de turismo de luxo, porque a gente está falando de experiências muito qualitativas. Eu não sei se as hospedagens elas já conseguem, né, acompanhar esse perfil de público ou não. Não conheço, tô doido para ir, tá? Me convidando. E é luxo, é base comunitária, que eu queria que você explicasse para a gente o que é e se tem a ver com o perfil socioeconômico do seu turista ou não. Já está mais que convidada e queríamos muito tê-la conosco lá em Grão-Mogol muito brevemente. O perfil do turista que vai para Grão-Mogol hoje é um público de charme. Né? Talvez não seja um público de luxo, seja um público de charme, que busca experiência mais exclusiva, né? É interessado em história, interessado em natureza e que gosta de experiência de frio, de vinho, de jazz. A gente vai realizar um festival de jazz lá agora em setembro desse ano. Então é esse público que vai para lá. Eles tem um ticket médio um pouco mais alto. Então, se a gente for no ticket médio da vinícola, é um ticket médio um pouco mais alto do que a média dos produtos turísticos que a gente vai encontrar na região. As próprias parcerias que a gente tem trabalhado com operadoras hoje, a gente tem produtos para um ticket médio um pouco mais alto. Né? Então, as experiências hoje, por exemplo, do cicloturismo, são com operadoras que também trabalham com o mercado nacional, um preço mais alto do que a gente está acostumado com os produtos da região, porque a gente entrega uma experiência exclusiva. Né? Você vai ter essa oportunidade, você vai para um destino, a gente tem toda uma operação que a gente entrega. Mas não deixa de ser um destino de turismo de natureza. Então, tem muitas pessoas que estão dispostas a fazê-lo, né, de forma espontânea, né, e que vão ficar mais tempo na estrada, estão dispostos até a ficar em hospedagens mais simples, porque tem outras opções de hospedagem na cidade também. Né? A gente tem a oferta de hospedagem é pequena, mas é diversa, então você vai encontrar desde um hotel, um padrão 3 estrelas, ou um balneário onde você tem chalés mais confortáveis, até a experiência de ficar numa hospedagem de um receptivo familiar rural, por exemplo. Entendi. Que te entrega também comida no fogão de lenha e um carinho muito grande no receptivo. Então você tem essa experiência diversa no município.
Hoje a gente tem trabalhado também outros produtos de turismo pedagógico também, né? Você tem algumas outras experiências que são, começando a experiência agora também de turismo religioso. Lá tem o maior presépio a céu aberto, lá tem uma igreja considerada uma das 10 mais imperdíveis de Minas. Que é uma das fotos mais famosas. Que é aquela foto linda das construções em pedras. Quem está dando um Google aí procurando em Gromogol, vai achar essa igreja. O que vai achar são as construções em pedras lindíssimas, que é a característica de Gromogol, são as ruas de pedra, os muros de pedra, as construções de pedra. Aquela pedra, qual pedra que é? Porque aqui a gente, perto de Belo Horizonte, a gente está falando de pedra sabão, né? Cidades históricas aqui, lá no norte, que tipo de pedra? Não, é um quartzito. É um quartzito, é diferente. Ela parece mais com aquela pedra São Tomé, sabe? Que lá a gente chama de pedra Gromogol também, que é muito usada também para decoração, pedra ornamental, mas é um quartzito, né, que é muito comum ali na região dos Pinhais todo. Ô, Ítalo, você falou muito assim de operadoras, dos receptivos, dá para ver que o mercado está absorvendo essa nova oferta, né? Para quem quer viajar, né, para quem quer conhecer Gromogol e vamos supor que ela quer fazer um recorte ali da Cordilheira do Espinhaço em Gromogol e no entorno. Ela consegue ir de maneira independente ou você acha que é essencial contratar um guia ou um receptivo, porque a gente está falando de experiências que são mais sensoriais ou que dependem de guiamento, né? Principalmente natureza, como que a gente tem visto aí ultimamente, né? Ela consegue ir de forma independente. O aeroporto de Montes Claros é um aeroporto muito bem conectado. Você tem 5 frequências diárias para Belo Horizonte, você tem voo direto para São Paulo, Guarulhos, Congonhas, você tem as 3 operadoras aéreas voam para Montes Claros. Mas óbvio que quem procura, e aí você pode alugar um carro e ir para lá, a vinícola muitas vezes é comercializada direto a experiência com a vinícola, as pessoas vão principalmente do mercado regional, mas obviamente quando você contrata um pacote, você acaba tendo uma experiência mais com curadoria, né? Mais bem cuidada do destino, né? Então, você vai desde te receber no aeroporto, o transporte vai te receber no aeroporto, vai cuidar da sua hospedagem, da sua alimentação, da experiência que você vai ter naquele destino ali. E, além do mais, conectado com atividades que você quer fazer. Então, você vai pedalar em Gromogol, você consegue ter parcerias com grandes operadoras hoje que você vai pedalar em Gromogol. Você quer fazer caminhada, você consegue encontrar no site das maiores operadoras de trekking do país hoje, opções de caminhada em Gromogol também. Então, você consegue... É uma experiência de astroturismo. A gente tem uma agência regional que vende astroturismo em Gromogol. Então, você consegue... Ela é receptiva ou é uma operadora? É uma operadora regional, mas de Montes Claros, não de Gromogol, mas que faz os produtos e leva... Hoje a gente tem recebido principalmente do norte de Minas como um todo, que vai para Gromogol para essa vivência do astroturismo. Ainda tem mais 2 esse ano. Uma agora no final de agosto e em setembro, porque depois começa a época de chuva e a gente não consegue fazer mais esse ano. Mas sempre trabalhando com operadoras. A gente fez um caminho de desenvolvimento turístico, né? Um pouco inverso do que é comum que aconteça, né? E aí talvez um pouco mais quem se interessa em pensar o planejamento, né? Menos orgânico e mais planejado. Talvez menos para o turista e mais para o planejador de destinos, mais para o gestor de turismo, né? Mas a gente pensa muito o turismo, a gente pensando um planejamento, né? Que a gente faz ali, faz o inventário, faz um diagnóstico, faz um planejamento turístico, para muitas vezes trabalhar a estruturação a partir da oferta e o turista não chegar lá no final da linha de produção. A gente fez o caminho todo inverso em Gromogol. A gente começou, óbvio, com um olhar de longo prazo, mas com planos de ação de curto prazo, levando para o planejamento turístico que eu brinco, que é uma mentalidade startup, né? A gente queria criar o nosso mínimo produto turístico viável, o nosso MVP do turismo. E a partir desse MVP a gente trazia o turista, tinha um feedback dele, aprendia, melhorava, tinha um produto melhor e ofertando. Então a gente tinha um turista, né? O mercado chegando muito, muito desde o início, assim, sabe? Muito mais próximo, né? Muito focado na experiência que a gente consegue entregar para o turista, muito focado na presença digital, né? Como é que eu consigo me valer de parcerias com influenciadores digitais, de canais de internet, para as pessoas nos conhecerem, porque também tem todo o desafio de qualquer lugar de baixo orçamento, né? E conseguir apresentar essa experiência para o turista desde o início. Então, desde o início, a gente vem recebendo o turista e o mercado tem sido cada vez mais crescente na cidade. E qual que é esse reflexo lá na cidade? Assim, o que o dono da pousada está falando, o dono do restaurante? Eles já tinham esses negócios antes, eles vieram acontecendo, porque a gente está falando assim, igual você falou, planejamento de turismo é um planejamento de longo prazo. Mas você está trazendo respostas aí em 4 anos, você falou que você está lá, né? Isso. Foi um trabalho que está completando 4 anos, né? Bom, acho que o primeiro reflexo é... Tinha uma secretaria de turismo antes ou não? Já tinha a secretaria de turismo na cidade.
Acho que o primeiro reflexo é a população entusiasmada. Sim. Acho que porque durante muito tempo acho que a população tinha esperança que o turismo chegasse ali, mas de certa forma a frustração de já ter passado tanto tempo e não ver o fluxo turístico chegando na cidade. Então, você tem hoje as pessoas entusiasmadas de acreditar que o turismo realmente é possível, porque viu o turista chegando. O segundo é que a gente tem um tempo de qualificação dos destinos, dos produtos, né, dos ofertantes de produtos na cidade. Então, a gente tem trabalhado desde o início uma parceria, né, com vários parceiros importantes. O Sebrae foi um grande parceiro, sim. O Senar um grande parceiro. O SESC um grande parceiro. O Senac, hoje a gente tem, inclusive, cursos de guia de turismo em parceria com o Senac sendo ofertado na cidade. Então, a gente foi preparando o ofertante ao longo do tempo. E aí, hoje, expandindo investimentos, tanto com capital local, você vê o empreendedor melhorando o seu empreendimento, né? Ou novos negócios surgindo na cidade, ou, inclusive, hoje um ciclo de investidores de fora interessados em investir no turismo da cidade. Então, você já começa a mensurar isso. Olha que legal. E aí, principalmente no fluxo, né? A gente, óbvio que tem alguns resultados. A gente, por exemplo, o número de empregos formais no setor de turismo cresceu 50%, né, nos últimos 4 anos. Os números de empregos ainda são pequenos, e aí o crescimento grande também por conta disso, mas já tem um impacto significativo na economia de um município pequeno. E, por outro lado, também é o turista. A gente chega no fim de semana, cada vez mais você tem turistas chegando em Gromogol e turistas chegando do Brasil inteiro, né, de vários outros lugares que tem. E isso tem potencializado não só o turismo em Gromogol, mas na cidade próxima e no norte de Minas, que o turista está chegando no norte de Minas e tem visitado outros destinos, por exemplo, o Peruaçu ou outros destinos do norte de Minas também. Ali fica perto do Peruaçu ou não? É porque Minas é tão grande, né? Perto é uma coisa relativa. Perto né? é uma coisa relativa. O município de Gromogol tem uma área muito grande. Eu ando 120 quilômetros para ir para um distrito dentro da cidade, né? Dentro do município. Mas fica relativamente próximo. Quem desce em Montes Claros está a 140 quilômetros de Gromogol e está a 200 quilômetros do Peruaçu. Hoje o turista ainda faz muito Peruaçu, Montes Claros e volta. Ele vai e volta, né? Ele tá fazendo, vai e volta. Mas dá para ter alguns produtos hoje que já faz Gromogol, depois Porteirinha, que também está no espinhaço ali entre Gromogol e Peruaçu, que é um roteiro também super interessante. Ô, Ítalo, para a gente já ir caminhando agora para os encerramentos, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar no norte de Minas, que é a gastronomia, né? A gente falou um pouquinho do vinho, mas da região central de Minas, a gente ainda fala muito em feijão tropeiro, com os insumos que a gente tem por aqui, né? No norte de Minas, a gente ouve falar muito piqui. Quais são os pratos que se encontram? Como que eles se harmonizam com as vinícolas que estão nascendo por lá? Você vai encontrar no norte do estado uma gastronomia com os pratos típicos da gastronomia mineira. Então, o leitão, a pururuca vai ter também, o feijão tropeiro vai ter também, o frango caipira também vai ter, o quiabo, essas coisas vão ter também. Mas é muito comum a combinação com os frutos típicos do Cerrado, né? Que podem estar desde um prato salgado, por exemplo, o arroz com carne de sol e piqui, né? Ou em um licor, né? Aí você vai ter licor de vários frutos do Cerrado. Ou sucos, por exemplo, você tem o suco de coquinho azedo, que poucas pessoas conhecem, ou até as castanhas, né? Você tem a castanha do baru, que é utilizado em vários pratos, ou na própria castanha ou castanha do piqui, os doces também feitos com os frutos do cerrado. Então você vai encontrar várias vezes os frutos do cerrado que dão uma característica diferente, tanto para a gastronomia tradicional quanto para as releituras. Então você vai encontrar tanto o arroz com carne de sol e piqui, ou você vai comer um risoto de piqui, tendo a carne de sol e o piqui, compondo o risoto para a gastronomia mais elaborada. Então, você vai provar uma gastronomia que é muito única, muito sui generis ali no norte de Minas. Muito legal. Ô, Ítalo, e me conta uma coisa, você trabalha viajando muito. Bastante, né? Tenho viajado bastante. E quando você está de férias, você gosta de ficar ali na região mesmo? O que você faz quando você está de férias? Eu gosto de descobrir destinos, assim, sabe? Eu gosto muito de ir. Você tem um perfil, assim? Eu sou turista cultural, eu sou turista de tudo, depende da hora. Eu, assim, no lazer, eu acho que eu sou um turista que gosta de descobrir destinos com duas características. Ou eu vou para um destino de turismo de natureza, onde eu quero ficar sossegado, geralmente é um lugar onde vai pouca gente, vou ir para a cachoeira, vou descobrir o que tem ali. Ou se não, sou aquele turista que caminha o dia inteiro na cidade. Quando eu estou num centro urbano, em alguma cidade que eu quero conhecer um destino novo, aí eu sou o turista que caminha o dia inteiro, que quer conhecer a oferta cultural da cidade inteira, entender a história,
compra o livro do lugar, quer conhecer a música do lugar, o filme, a literatura. Então, eu sou aquele turista que fica tentando o tempo inteiro descobrir o que tem ali. Você consegue ser só turista ou tá sempre... Nossa, isso lá em Gromogó, não tem jeito não. Não dá, né? Assim, eu acho que viajar faz a gente fazer duas coisas, né? Faz a gente olhar pra gente de fora, né? Então você fica sempre pensando, né? Você cresce, tá aprendendo, você se enxerga quando você vê a diferença. E, por outro lado, o planejador, o gestor de destino, ele está sempre comparando o seu destino com o destino onde ele está, né? Então, fica, isso aqui é uma boa ideia. Eu já tiro a foto, já mando. Né? Manda, olha que coisa legal. Tô de férias, mas olha aqui, assim, né? Dá pra gente implementar assim, dá pra gente pensar isso, vamos fazer tal coisa. Tá o tempo inteiro, ou senão, até avaliando ali, assim, bom, deixa eu te dar uma dica aqui, né? Gostei aqui do seu produto, mas isso aqui você podia fazer isso e isso ali. A gente aprende o que fazer e o que não fazer também, né? Verdade. Ô, Ítalo, quem quiser saber mais sobre Cordilheira do Espinhaço, sobre Grão-Mogol, onde que pode buscar? Você falou que vocês estão com um trabalho forte na internet, de presença digital. Onde que as pessoas podem encontrar mais? A gente está começando o projeto de estruturação de destino. Isso é super importante, sim, que vocês estão trabalhando no destino. Até para o turista que vai nos visitar, é importante ele saber que ele está chegando num destino que não é um destino que está pronto. Né? Ele não vai encontrar essas cidades que estão destinos consolidados. Ao contrário, ele está chegando numa cidade que o turismo está começando ali. Ele vai chegar, está começando. Até nosso próprio trabalho hoje, a gente tem trabalhado várias parcerias com influenciadores digitais, essas coisas, mas o próprio conteúdo próprio a gente está começando ainda. Mas é possível encontrar o nosso Instagram. Tem o Instagram da Cordilheira do Espinhaço Oficial. Tem algumas coisas de promoção do destino. Tem o Instagram de Gromogol, o Viva Gromogol, que também é possível encontrar algumas coisas do destino. Então, o turista consegue cada vez mais encontrar ali algumas informações ali, mas hoje ele já encontra várias coisas ali. Todos os grandes veículos de comunicação já produziram conteúdo ali sobre o Espinhaço também. O Google ajuda muito também. Ele vai achar bastante coisa sobre a Gromogol e sobre a Cordilheira do Espinhaço hoje já. Ô, Ítalo, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua participação aqui. Sinta-se sempre bem-vindo e convidado. Obrigado, é um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho, sempre acompanho aqui o trabalho do AI Turismo, tem sido a referência para todo mundo que trabalha com turismo, que busca informação sobre destinos turísticos. Muito feliz de compartilhar um pouquinho aqui da Cordilheira dos Espinhaços, de Gromogol, que é um pedacinho muito especial de Minas e do Brasil. Maravilha, Ítalo. Obrigada. Em breve eu vou lá, vocês vão ver mais matérias, se Deus quiser. A gente vai deixar os links que o Ítalo falou na matéria, que você sabe, já vem sempre vinculada a este conteúdo de podcast. Eu quero te convidar, claro, para conferir o conteúdo diário do turismo em turismo.ai.com.br. Não deixe de seguir também o nosso Instagram, @portaluaiturismo. Eu te vejo na semana que vem.